Oi, Tiago. Tudo bem? Seu microfone está mutado para mim, não estou conseguindo te ouvir. Ah, agora Abriu. você me escuta? Agora você me escuta? Tudo bem? Tudo o tempo de eu chegar do estágio e pegar um Ah, pouquinho. que coisa boa. Não, a gente pode fazer uma revisão rápida aqui, então, Rosa. Vou voltar, tá bom? Tá Eu ok, vou. obrigada. Ah, Se não for Mas, atrapalhar, imagine de forma alguma. Olha, nós estamos aqui tratando de jurisdição, né? Revisão de hoje. E jurisdição é o poder de julgar do Estado, mas também tem outro aspecto, é o dever de julgar do Estado, até porque nós temos o princípio da inafastabilidade da jurisdição, do poder julgar. Não se pode distanciar do, do, do caso. Até nós vimos agora há pouco um outro princípio que é o... Nossa, tem um... Está com um problema de microfone, peraí. Agora é de outro. Ah, tá. Tem um ruído. Mas, então, vou mutar o meu, mas eu estou te ouvindo, tá? tá ótimo. Pode ser o A ruído do meu. Tranquilo. A jurisdição é o poder e o dever de julgar do Estado. Então, ele é o poder, é um dos três poderes, né, do princípio da tripartição dos poderes, e nós temos, nós temos também o dever de não se afastar de lesão ou ameaça a direito, como diz o artigo 5º, inciso número 35. E características da jurisdição. A característica substitutiva da jurisdição é justamente aquela que a gente vê na prática. A jurisdição ela substitui as partes, substitui a vontade das partes para, de forma imparcial, ela julgar. E esses artigos que estão apontados aqui são justamente aqueles artigos do CPC que tratam das causas de impedimento ou suspeição do juiz, que tornam, de certa forma, a caracterização de uma possível parcialidade. Portanto, ele teria que abdicar de julgar o caso e um substituto a ele vir julgar, porque a jurisdição ela substitui a vontade das partes e, de forma imparcial, ela julga. Então, é um dever também, além de ser um poder, é um dever de substituir, é o dever de ser imparcial, o dever de julgar, analisar lesão ou ameaça a direito nos termos da Constituição. E outra característica da jurisdição é justamente a, a finalidade de fazer com que se cumpram as normas do direito material. Como a gente viu em revisões passadas, eu acho que na semana retrasada, que o direito processual é justamente aquele que vai colocar o direito material em prática, em movimento, em questão, por meio do processo, por meio do juiz administrando as informações da parte. Então, uma das finalidades da jurisdição ou melhor, uma característica da jurisdição é justamente fazer com que as normas de direito material, como direito civil, direito penal, que elas sejam cumpridas e observadas, interpretadas pelo magistrado. Como isso já caiu em provas? Por exemplo, a característica substitutiva da jurisdição indica que a vontade das partes é substituída pela decisão judicial proferida pelo poder estatal. É justamente isso que a gente acabou de mencionar. É uma característica inerente à jurisdição substituir a vontade das partes e, assim, proferir uma decisão. Outra característica é a lide, né? É um conflito de interesses na jurisdição contenciosa, né? Que é quando nós temos o conflito. A lide é uma característica da jurisdição.
a necessidade de interferência do Estado em acontecimentos privados, como, por exemplo, numa homologação, numa ação declaratória, onde nós temos a necessidade de que o Estado dê publicidade por meio da jurisdição, que ele dê validade e autenticidade àquele acontecimento privado, como, por exemplo, um casamento. E outra característica inerente também à jurisdição é a inércia, que é o princípio constitucional da inércia jurisdicional. A jurisdição ela fica inerte, imparcial, até o momento que ela é provocada por um dos interessados, por um dos legitimados pelas partes. Então, podemos dizer que, na característica da inércia, a jurisdição fica, entre aspas, parada, esperando que as partes lhe provoquem, trazendo os fatos, trazendo a sua pretensão. E outra característica das decisões jurisdicionais é a definitividade, é a imutabilidade. Somente os atos da jurisdição podem se tornar imutáveis. Por exemplo, os atos do legislativo, eles podem ser emendados, né, as leis emendadas, alteradas. Os atos administrativos também, eles podem ser retificados, dependendo, claro, da situação, mas, via de regra, é isso que acontece. Apenas os atos jurisdicionais têm essa característica de ser definitivos, tá? E é o artigo 5º mesmo que traz isso, que traz 17 princípios processuais constitucionais, temos no artigo 5º, e direitos, bem melhor dizendo, temos 17 direitos lá no artigo 5º que tratam de garantias processuais, e uma delas é justamente essa: a lei não prejudicará a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. Então, as decisões jurisdicionais, até por uma questão de segurança jurídica, né? Aí vemos também o princípio da segurança jurídica, né, para que se mantenha a ordem e a garantia da credibilidade das decisões judiciais, temos que as decisões da jurisdição são definitivas e imutáveis, via de regra. Claro, nós sabemos que tem, por exemplo, a ação rescisória, mas estamos aqui tratando de regras, né, características e princípios. Bom, e temos outra característica muito importante da jurisdição, que é que a jurisdição ela é una e indivisível, ou seja, ela é uma só. Ela é o poder judiciário que possui ramificações, que divide as competências, né? Então, na verdade, a jurisdição é uma só, é aquela estrutura do Estado incumbida de julgar. O poder judiciário é um só, é uno e indivisível. Porém, nós vamos aqui fazer uma pequena passagem também pelas as subdivisões, né? Não subdivisões, mas classificações, como, por exemplo, nós temos a jurisdição civil, a penal, a especial, a comum e a superior, a inferior, né? Da primeira, segunda instância, mas é importante a gente lembrar que a jurisdição é uma só, é o poder judiciário, e ele tem a atribuição de competências, né, a diversas áreas pertencentes à jurisdição, mas a jurisdição, por isso, não deixa de ser uma só. Temos a diferença entre a função jurisdicional, a legislativa e a administrativa. A legislativa cria normas abstratas, já a função jurisdicional ela atua no caso concreto, aplicando a lei àquela questão concreta que foi levada até ela, né? Ela foi provocada para aplicar a lei no caso concreto. Então, essa é a diferença entre a função legislativa e a jurisdicional. Aí nós temos aqui a função Thiago, o que seria normas abstratas? A norma abstrata, Rose, é justamente
a nossa lei. Quando a gente pega lá um artigo, ele fala de uma situação aberta, certo? Ele não fala Ah, exatamente quando Tiago e Rose contraírem um contrato, é isso que vai acontecer em caso de inadimplemento. Não, ele fala assim, em caso de inadimplemento, né? Isso será aplicado às partes, né? Haverá responsabilidade de ressarcimento, né? Não fala do nosso caso concreto. A lei é uma situação abstrata, hipotética e aberta, né? Que o juiz, que a jurisdição vai levar para o caso concreto, né? Aí, quando o juiz for analisar a questão Rose, Tiago, descumprimento de contrato, ele vai aplicar aquela norma abstrata no nosso caso, que é concreto, real. entendi. Então fica menos por conta da interpretação, mais ou menos assim, do juiz? Ou pelo que Porque ele julgar naquele momento? isso, então, a norma abstrata é a lei. A lei ela é abstrata. Ela fala por cima o que pode acontecer nas situações. Aí o Sim, caso concreto, que é exatamente o que você acabou de falar. O caso concreto aí é aquilo na realidade. Aí a gente aplica a lei na realidade, no caso concreto. É isso que a jurisdição faz. Essa é a relação dela com a função legislativa. A jurisdição, ela pega aquela norma e interpreta, como você bem falou, para uso no caso concreto, para aplicação no caso entendi. concreto, que envolve duas partes intermediadas pelo Estado juiz, pela jurisdição. Tá certo. Obrigada, Tiago. Imagina, Rose. E aqui nós temos a função jurisdicional do Estado versus a função administrativa do Estado. A função jurisdicional, ela julga, ela atua sobre a lei, né? Tem o princípio do livre convencimento do juiz. O, o juiz ele vai ter certa discricionariedade para a seu próprio convencimento formar a sua opinião e proferir sua sentença. Agora, a função administrativa, os atos administrativos, eles apenas seguem o que a lei diz. Então, essa é a diferença. A jurisdição, ela julga, ela analisa o caso, ela diz o direito e decide. Agora, a função administrativa, ela apenas cumpre a lei. E aqui é importante ressaltar, sim, que a administração pública, ou seja, a função administrativa, ela é regida pelo princípio da legalidade. A administração pública ela só pode fazer estritamente aquilo que a lei autoriza, aquilo que a lei diz. Então, aqui a gente vê mais um princípio sendo aplicado para a gente ver a diferença. O jurisdicional julga, o administrativo segue a lei. Então, por isso que a gente está comparando a função legislativa e administrativa, assim como o material da professora, para que a gente possa ver justamente o que é a jurisdição. A jurisdição ela diz o direito, a jurisdição ela julga, a jurisdição ela aprecia o caso das partes e profere a sentença. Os princípios da jurisdição. Né? Agora que nós já vimos as características, nós vamos ver uma parte muito importante que é a raiz de tudo. Tudo sai de princípios. E isso é muito importante lembrar, ainda mais porque aqui nós estamos tratando na raiz de direito constitucional mesmo, né? Então, a gente sempre vai abordar princípios de forma a gente conseguir entender sempre quando uma situação acontecer, a gente vai saber qual é o princípio que está por trás disso, ou se tal situação realmente condiz com o que é possível, porque nós temos princípios que originam as normas. E os princípios da jurisdição são os seguintes: eles têm nomes bem sugestivos, aliás, que a professora nos trouxe esses aqui, são investidura,
aderência ao território, indelegabilidade, inevitabilidade, inafastabilidade, juiz natural e inércia. Agora vamos um a um. Investidura, e todos os nomes são bem sugestivos, então se cair alguma pergunta ou se houver algum enunciado que traga um deles, já dá para a gente saber do que se trata. Investidura. A jurisdição só pode ser exercida por quem estiver investido na autoridade de juiz. Ou seja, o exemplo que a professora trouxe para a gente é que, por exemplo, um juiz que já se aposentou não está mais investido no poder da jurisdição e não poderá, portanto, dizer o direito, não terá a autoridade, pois não estará investido de jurisdição. Aí temos aderência ao território também. Cada juiz só pode agir dentro de sua competência territorial, né, na sua comarca, né, dentro dos assuntos de sua competência, se for a justiça estadual, a sua seção judiciária, ou se for a justiça federal. E quando a gente fala sobre competência, a gente tem esse assunto das cartas precatórias de ordem rogatória. A precatória, por exemplo, se um juiz está cuidando de um processo e ele precisa de informação de um outro tribunal, de um outro estado, ele precisa emitir uma carta precatória. Se for de outro país, uma carta rogatória para pedir informações, porque o poder dele não ultrapassa as barreiras territoriais. Ele está na aderência do território dele apenas. Se ele for tratar de assuntos de outro tribunal, de outro território, ele tem que se comunicar e pedir as informações para outro magistrado competente por aquele território. Outro princípio é a indelegabilidade, que é um princípio constitucional, e assim, o que isso diz? É que o juiz ele não pode, até por respeito à independência, à supremacia do Poder Judiciário, ele não pode passar para nenhum outro mais essa incumbência de dizer o direito. Mesmo que se desejasse, não pode, pela a soberania, ou melhor, a supremacia desse poder independente, o Poder Judiciário. Temos aqui outro princípio, que é o da inevitabilidade, imperatividade. O que isso quer dizer? Que a sentença, depois que ela é proferida, ela tem força imperativa. É inevitável. As partes procuraram a jurisdição para substituir a vontade delas. E depois que a jurisdição sentencia, decide, não se pode se rejeitar aquilo, é inevitável. Você tem que aceitar aquela decisão, portanto, ela tem força imperativa. O princípio do juiz natural, nós temos aqui também, que é o seguinte: ninguém pode ser privado de julgamento por juiz constitucionalmente competente, investido e imparcial. A nossa Constituição, inclusive, veda a criação de tribunais de exceção. O que seria um tribunal de exceção? É um tribunal que não existia até o acontecimento do seu caso. Um tribunal que seja criado só para julgar você. Não, todos temos direito, e essa é uma característica da jurisdição, a sermos julgados pelo juiz competente para aquele assunto. E outro princípio que a gente já até viu é a inércia. A jurisdição, ela fica parada, esperando ser provocada, para que assim, depois, por impulso oficial, de ofício, o juiz ele dê a sequência, ele conduza o trabalho. Mas primeiro, o juiz
fica inerte, o juiz está inerte esperando pela provocação das partes. Então, temos que os princípios são estes. Agora, só para a gente chegar onde a gente estava agora, Rose, deixa eu ver. Hoje eu tive que dar uma avançadinha por causa do nosso tempo, mas eu gostaria de saber de você, Rose. Fica tranquilo, vai em frente. Tá Eu queria certo aqui. saber de você se ficou alguma dúvida do que a gente falou, dos princípios. Tá tudo tranquilo, Thiago. Estou conseguindo acompanhar aqui. Eu tinha